A paz do Senhor, querido irmão, você que está ouvindo, você que vai ouvir agora essa meditação bíblica, e eu quero falar aqui hoje sobre um assunto bastante interessante, um assunto muito conhecido também, e assim, as pessoas falam e estudam muito sobre o assunto, um assunto escatológico, doutrina das últimas coisas, mas eu quero falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Afinal de contas, existe uma dúvida entre muitas pessoas. Afinal de contas, o arrebatamento da igreja acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Aliás, haverá uma grande tribulação, um período de 7 anos, como ensina os teólogos do pentecostalismo? Enfim, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? É isso que eu quero meditar com você. E antes de nós darmos o início aqui, antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu só quero dizer, eu quero deixar bem claro e dizer o seguinte para você que está ouvindo, para você que vai ouvir essa mensagem. Eu não quero aqui desrespeitar o entendimento, não quero aqui levantar questões loucas, insanas. Eu não quero também parecer aqui uma pessoa que está querendo afrontar ninguém. Eu respeito todas as posições, todas as linhas de pensamento, todos os pensamentos sobre a teologia, sobre a escatologia, mas eu também tenho a minha visão. E eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, que nós vamos meditar aqui hoje sobre esse assunto, e eu quero usar a Bíblia, sem mencionar nome de teólogos ou de pessoas, escritores famosos, enfim. Vamos dar dados históricos também, mas, no geral, nós vamos falar em linhas gerais somente a respeito da Bíblia. O maior ensino escatológico de que se tem notícia foi proferido por Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós podemos ver Jesus falando sobre o fim do mundo. Eu quero ler aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, para nós darmos o início nessa nossa meditação. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero, dentro desses 3 versículos, para nós começarmos a nossa meditação a respeito do arrebatamento da igreja. Perceba, e nós percebemos isso, que os discípulos fazem uma pergunta praticamente tripla aqui nesse texto. Dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada sobre o templo, quando ele se referindo ao templo. Que sinal haverá da tua vinda? Jesus aqui não falou da vinda dele aqui. O contexto aqui, eles olham, mostram para Jesus o templo, e Jesus diz: olha, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O contexto é esse. Então a pergunta: dize-nos quando serão essas coisas, a derribada do templo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não disse nesse texto que Jesus iria voltar. Então peraí, pastor, então você está me dizendo que você não acredita no arrebatamento da igreja? Não. Vamos lá, vamos nos situar aqui primeiro. A pergunta é: quando serão essas coisas? Quando esse templo vai ser derrubado? Quando que isso vai acontecer? Porque o que Jesus disse foi sobre o templo, não foi sobre a vinda dele. A vinda de Jesus, o fim do mundo falado aqui, que os discípulos aproveitam e fazem a mesma pergunta numa só,
nós podemos ver que Jesus já havia ensinado os discípulos a respeito de alguma coisa. Aqui é como seria uma aula sobre escatologia. Mas Jesus já tinha falado sobre a volta dele, sobre a vinda dele, sobre o fim do mundo. É fácil, é só você pegar a palavra de Deus, aí a Bíblia, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, você vai ver a parábola do joio e do trigo. Jesus conta a parábola e depois ele explica a parábola do joio e do trigo, particularmente para os discípulos. Ele diz assim, olha, o campo é o mundo e a seara é o fim do mundo, é a consumação. Quer dizer, então, Jesus já mostra ali que haverá uma separação entre o joio e o trigo, entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto. Enfim, e na cabeça dos discípulos, também já existia isso, porque eles, não podemos nos esquecer que eles eram judeus, e eles então sabiam que havia algumas profecias sobre um fim nos salmos, nos profetas, e assim por diante. Nós então, Jesus aqui no caso, Jesus ele fala aqui sobre a destruição do templo, e ele então vai falar também sobre os sinais da sua vinda e do fim do mundo. É o que nós vamos meditar aqui, irmãos. Porque existe algumas correntes teológicas que dizem que, e a mais conhecida no mundo pentecostal, no Brasil pelo menos, a mais conhecida é que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja secretamente, e depois, então, de 7 anos, ele vai voltar com a igreja para instalar o milênio, onde a igreja vai reinar com Cristo. Quando Jesus voltar para esse milênio junto com a igreja, ele vai fazer o julgamento das nações, vai implantar o reino milenal, ou milenar, ou o reino do milênio, como você queira. Nesses 1000 anos, Satanás estará amarrado, preso. Jesus então vai reinar, vai ser 1000 anos de paz, 1000 anos de muita felicidade, tudo vai dar certo. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, conforme isso tudo está registrado na Bíblia, lá no livro de Apocalipse. O Satanás é solto 1000 anos depois, ele engana a multidão, fazem a guerra do Armagedon contra Cristo e os seus santos, e desce fogo do céu e acaba com tudo, e aí então o Satanás é jogado no lago de fogo, e se instala o juízo final, e todo aquele que não foi achado escrito no livro, ele é lançado no lago de fogo, onde já está a besta, o falso profeta, e enfim. Se nós pensarmos dessa maneira, note bem, meus queridos, a Bíblia diz, em Malaquias, diz assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ora, se na parábola, isso é apenas uma citação do profeta Malaquias, do Antigo Testamento. Se na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que o joio e o trigo estarão juntos até por ocasião da ceifa, até no fim do mundo, os dois andarão juntos, o joio e o trigo. O joio e o trigo andarão juntos. Na consumação serão separados. O trigo vai para o celeiro e o joio é atado em molhos e jogado no fogo para queimar. Então esse ensinamento de que Jesus vem buscar a igreja secretamente, as pessoas vão desaparecerem, e aí o mundo entra em 7 anos de uma grande aflição, de uma grande tribulação, vai haver 3 anos e meio de paz com o anticristo, depois ele vai se revelar e vai perseguir os judeus e vai marcar o povo com a marca da besta, o número 666, enfim. Essa escatologia que nós conhecemos, ela foge do contexto bíblico, e você vai perceber isso comigo agora. Esse ensino de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento silencioso de Jesus, não foi ensinado nem por Jesus e nem pelos apóstolos. Nem pelos apóstolos. E nas entrelinhas, ou nas linhas, melhor dizendo, da Bíblia, nós vamos ver isso.
Aqui em Mateus, no capítulo de número 24, Jesus ele começa a explicar, a ensinar como será esse arrebatamento da igreja. E ele diz assim, Jesus diz assim no capítulo 24 e no versículo de número, o capítulo 24, versículo de número 29. Logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus, é um evento que todo mundo vai presenciar, meus irmãos. Aqui não, Jesus, quando ele faz esse ensino sobre o arrebatamento, Jesus não está falando de algo secreto, de algo que é feito, de algo que é feito na calada da noite, não. Não. Jesus ele fala sobre os sinais do fim do mundo, do que vai acontecer, está lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Ele vai dizer que vai haver uma abominação, de que o profeta Daniel falou, e ele vai dizer, olha, se você estiver na Judéia, você fuja para o monte, se você estiver sobre o telhado, você não desce, porque quando acontecer, quando Jesus vier, não vai dar tempo para mais nada. Ora, pastor, mas acontece que eu aprendi na minha igreja com o livro que eu li do pastor tal, do pastor fulano de tal, do livro que eu li não sei de quem, que a igreja vai sumir, que Jesus vai vir como um ladrão. Irmão, quando Jesus disse que vai vir como um ladrão, Jesus não está dizendo que vai ser secreto, Jesus está mostrando os sinais da volta dele. Tudo que vai acontecer, que vai anteceder a volta de Jesus. Olha, preste bem atenção, que Jesus diz assim, irmãos, preste muita atenção, isso é muito sério, Jesus diz assim que é para a gente ficar vigilante, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Ele diz o seguinte, que esse evento, esse acontecimento, não deve nos pegar de surpresa. Nós não devemos ficar iludidos com que tudo vai estar acontecendo e que Jesus não vai voltar mais ou algo assim. Jesus está mandando a igreja, Jesus ele conta as parábolas, ele fala sobre a vigilância. E quando diz que vem como um ladrão, você tem que ficar vigilante porque você não sabe que hora que o ladrão vem. Quando o ladrão vem roubar uma casa, ele não avisa que ele vai roubar uma casa. Uma casa, se tem alguma coisa lá dentro que o ladrão queira, o ladrão não vai avisar para o dono, olha, eu vou vir em tal hora para roubar a tua casa. Quando se fala que Jesus virá como um ladrão, é numa hora que nós não pensamos. Não é que Jesus vai vir, vai roubar, vai levar o povo para o céu e quem ficar aqui que se vira. Porque se a gente pensar dessa maneira, meus irmãos, essa escatologia, essa coisa de Jesus volta, leva a igreja, 7 anos depois ele volta com a igreja, julga as nações, depois tem uma ressurreição total lá de pessoas para ser julgadas lá. Afinal de contas, se os salvos já subiram, quem vai se salvar na grande tribulação? Se os salvos subiram, quem que não teria noção? Jesus ele dá uma segunda chance para as pessoas que ficaram aqui no mundo e Jesus voltar a instalar o reino milenar dele aqui, o milênio, e as pessoas estarem com Cristo e mesmo assim as pessoas voltarem-se para Satanás e depois as pessoas serem julgadas e morrerem de novo, a segunda morte. Irmãos, isso não tem fundamento bíblico, isso não é coerente, isso. Não existe uma coerência nisso, não há como nós fazermos isso ser coerente, essas coisas. Os apóstolos ensinaram, Paulo disse assim lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, é muito conhecido, ele diz assim,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Olha só, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Quer dizer, Paulo está dizendo que vai ter um barulho, mas os teólogos ensinam que só quem vai ouvir essa trombeta é quem estiver ligado com o Senhor. Não, irmãos. Não, o alarido, trombeta de Deus, são coisas que fazem barulho. É o toque da última trombeta, a trombeta vai soar. Está em 1 Coríntios capítulo 15 também, ele fala que ao som da última trombeta nós seremos transformados. Quer dizer, e Jesus mesmo disse no capítulo 24 de Mateus, que como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que vão anteceder a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, irmãos. O mundo continuará sendo mundo, mesmo nós vai haver tribulação? Vai haver, está escrito na Bíblia. Jesus disse que logo depois das aflições daquele dia, dias de angústia, dias de muita aflição vai vir sobre a humanidade ainda, mas as pessoas continuarão casando, dando-se em casamento, continuarão comendo, bebendo, a vida continuará normal. Se nós teremos um homem governando no mundo e tentando marcar todo mundo e impondo a sua marca, isso também faz parte da escatologia bíblica, mas o mundo vai continuar sendo mundo, vai continuar normal, ninguém vai perceber. Noé pregou durante 120 anos, dizendo, olha, vai vir um dilúvio, gente, vai ter um dilúvio por aí, o dilúvio vai vir, vai consumir todo mundo, Deus me falou, eu estou construindo uma arca, e riram de Noé, riram dele, o dilúvio veio e levou todo mundo. Assim também, hoje a igreja prega, nós pregamos. Irmãos, vamos ser um pouco coerentes aqui, vamos pensar um pouco, porque nós somos seres humanos, somos dotados de inteligência, e nós somos seres espirituais também, dotados do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu perguntei, no começo da minha fé, sobre isso, para algumas pessoas, eu disse assim, mas então quem não for no arrebatamento vai ficar para a grande tribulação? Ele falou, vai. E eu disse assim, mas e aí, irmão, como é que o cara vai ter salvação na grande tribulação? Ele falou, vai ter salvação, as pessoas vão ser salvas na grande tribulação. Irmão, vamos pensar um pouco aqui. Eu perguntei para ele, como que a pessoa vai ser salva na grande tribulação? Ele disse, olha, a pessoa vai ter que morrer, vai ter que dar seu sangue. Aí abriu a Bíblia, mostrou para mim lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11 ali, capítulo 7 e tal, os mártires que morrem e tal, mas eu não engoli muito aquela pregação. Porque uma coisa me veio ao coração. Raciocine comigo. Nós moramos no Brasil, vivemos no Brasil. O Brasil é um país que tem muito crente, muita gente. Se você perguntar para todas as pessoas na rua, de qualquer religião, você perguntar assim, você já ouviu falar sobre a marca da besta? Todo mundo vai dizer que já ouviu, porque o Brasil é um país onde se fala do evangelho livremente, nós temos liberdade para falar do evangelho. Então, se você perguntar para uma pessoa sobre a marca da besta, ele vai te responder que já ouviu falar. Graças ao evangelho que é pregado por muitos homens de Deus. Note bem, se Jesus voltasse hoje, imagine que Jesus voltasse agora, eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem, mas vamos imaginar, Jesus volta exatamente às 10 horas da manhã e leva todo o povo para o céu. E o povo aqui na terra vai entrar na grande tribulação, como é ensinado. Note bem, aquela pessoa que não quis saber de Jesus, que não quis saber da igreja, que não quis saber do Espírito Santo, que não quis saber da palavra de Deus, que blasfemou, que escarneceu, que zombou dos crentes, que apedrejou, que disse que Deus não existe, que Deus não existia, que isso é conversa, que religião é comércio, essa pessoa sabe que vai ter a marca da besta. Essa pessoa que diz que crente nenhum vai para o céu, porque comedor de arroz e feijão não entra no céu, tal. De repente Jesus vem às 10 horas da manhã e leva a igreja. Essa pessoa ficou na terra porque ela nunca quis saber, ela nunca acreditou na verdade. Às 10 horas da manhã Jesus levou todo mundo para o céu. Essa pessoa sabe, ouviu dizer
que na grande tribulação vai ter que ter fé em Jesus, vai ter que morrer, dar o seu próprio sangue para poder se salvar, vai ter que pagar com a vida e aquela coisa toda, aquilo que se ensinam por aí. Preste bem atenção, irmão, raciocina comigo. Até às 10 horas da manhã, essa pessoa não acreditava, abominava, blasfemava, escarnecia do Evangelho. Às 10h05 da manhã, se ela morrer sem negar Jesus, ela já vai ter um lugar garantido na Nova Jerusalém. Queridos, a Bíblia diz que o nosso Deus é justiça. O sangue dessa pessoa não a salvava até às 10 horas da manhã. Mas às 10h05 da manhã, essa pessoa vai ser salva pelo próprio sangue. O sangue de Jesus, então, o sangue de Jesus perde o valor na grande tribulação. Porque a pessoa tem que morrer, tem que dar o seu próprio sangue para ser salvo. Que incoerência. Então essa pessoa má, essa pessoa incrédula, que blasfemou, que escarneceu do Evangelho, ela não se salvaria até as 10 horas da manhã, mas a partir das 10 da manhã, ela já pode se auto-salvar. Você não acha isso incoerente? Você não acha que isso não tem nenhuma base? Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Jesus vai levar a igreja e o Espírito Santo vai embora daqui, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo foi embora, quem vai convencer as pessoas do pecado aqui se o Espírito Santo foi embora? Você já tinha parado para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar que Jesus nunca ensinou isso, que apóstolo nenhum ensinou isso? Você já parou para perguntar, você já tentou se informar onde que inventaram essa escatologia? Essa escatologia, esse ensino de um arrebatamento antes da tribulação, ele foi criado a partir no final do século XVII, início do século XVIII, ou se eu estiver enganado, irmãos, por favor, me perdoe, ou no final do século XVIII, início do século XIX, alguma coisa assim. Procure na internet, pelos irmãos de Plymouth. Procure na internet sobre uma moça chamada de Elizabeth, desses irmãos de Plymouth, e você vai ver que essa moça, ela teve um sonho, um arrebatamento, um sonho, e ela então disse para a igreja que Deus havia revelado para ela que a igreja não passaria pela grande tribulação. E aí então o pastor dela começou, que me foge o nome do pastor agora, começou a pregar essa mensagem. E essa mensagem, essa escatologia, foi difundida pelo Scofield, que até tem uma Bíblia, né? A Bíblia de referência, Scofield. Só você procurar na internet c.i.scofield e você vai ver que ele propagou esse ensino nessa famosa Bíblia. E esse ensino então, porque até aquele momento ninguém pregava um arrebatamento da igreja antes de tribulação e nem que haveria tribulação. Esse ensino começou a partir dessa moça. Eu não me recordo se é Elizabeth ou Margaret. Por favor, eu não fiz isso porque a intenção aqui é só falar sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz. Mas você pode procurar alguma história que você vai encontrar pela internet. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia existe esse ensinamento. Em nenhum lugar da Bíblia foi ensinado isso. Para você ter uma ideia, lá em João, no capítulo 11, versículo 24, quando Jesus ele diz para Marta, o seu irmão há de ressuscitar, capítulo 11, verso 24 do Evangelho de João, que João escreveu, a mulher, a irmã de Lázaro, responde assim para Jesus, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Os judeus, eles sabiam, eles tinham esse ensino de uma ressurreição geral,
próprio Cristo disse lá em João, capítulo 5, vai vir a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a minha voz, e uns sairão para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Então, veja que a ressurreição, ela é, no contexto de Jesus, no ensino de Jesus, ela é uma única ressurreição. Não existem duas nem três ressurreições, é uma ressurreição. Então, quando se diz que vai haver uma grande tribulação, é um erro nós acreditarmos nisso, porque Jesus, ele não estabeleceu um período de 7 anos. E você pode estar se perguntando assim, mas pastor, então você não acredita na grande tribulação? Não. Eu não acredito numa tribulação de 7 anos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num tempo determinado, porque Jesus não determinou tempo. Jesus não determinou tempo. E o que é mais interessante da gente pensar ainda, que aqui em Mateus capítulo 24, Jesus ele diz uma coisa bastante interessante no capítulo 24 de Mateus. Jesus ele diz assim, que como foi nos dias de Noé, assim vai ser na volta do Filho do Homem, e ele vai contando, ele vai dizendo, ele vai falando, só que ele diz assim, no capítulo 24, no versículo 36, porém daquele dia e hora de quê, irmãos? O dia e hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Ah, então, pastor, tá aí, ninguém sabe, por isso que eu acredito no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Espere, irmão, espere, que Jesus só fala da volta dele só depois, Jesus dizendo, eu vou voltar depois das aflições daquele dia. Depois das aflições daquele dia. Mateus, capítulo de número 24, versículo 29, onde aparece o sinal, aí todo mundo vai ver, ele vai reunir os escolhidos dele, e aí então é o tempo da salvação. Só aí então que Jesus diz, olha, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Irmãos, se acontecesse uma volta de Jesus em 2 fases, como eu aprendi, que uma fase ele vem secretamente, na outra ele vem para todo olho ver, se isso fosse verdade, todo mundo iria saber exatamente o dia e a hora da volta de Jesus na terra. Porque se Jesus veio como um ladrão e levou todo mundo, ninguém viu Jesus. Mas a Bíblia diz que todo olho vai ver Jesus. Lá no Apocalipse, lá em Apocalipse, você pode ler isso aí. Lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Jesus diz assim, ó, eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se Jesus viesse, e levasse o povo, hoje, eu não sei que dia que você está ouvindo essa mensagem, e ele levasse o povo hoje, todo mundo ia saber, daqui 7 anos Jesus volta. Jesus vai voltar, suponhamos que hoje é dia 10. Então Jesus vai voltar daqui 7 anos, nesse mesmo dia 10, nessa mesma hora. Porque é 7 anos exatos. Então esse versículo aqui cairia por terra, quando diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Porque Jesus está falando que do dia e da hora, da volta dele ninguém sabe. Então torna-se um problema essa escatologia de que Jesus virá, vai levar o povo e depois o povo vai ficar aqui na terra por uma grande tribulação e essa coisa toda. Eu quero deixar para você, para nós aprendermos e para nós refletirmos, e você refletir um pouco mais, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus,
querendo parecer Deus. Veja, o arrebatamento da igreja não vai acontecer enquanto esse homem não se manifestar. Porque o assunto aqui é sobre a volta de Jesus que Paulo está dizendo. O assunto aqui é a volta de Jesus. E Paulo está dizendo que isso não vai acontecer antes que aquele homem se manifeste. Eu sei que de repente você pode estar pensando, meu Deus, mas eu nunca pensei nisso, ou o pastor está pregando uma heresia. Olha, irmãos, eu também já acreditei nesse arrebatamento secreto, eu também já acreditei nesse período de tribulação, mas depois, pesquisando a Bíblia, lendo na própria palavra de Deus, buscando referências na palavra de Deus, ouvindo outras pessoas, ouvindo outras linhas de pensamento, eu cheguei à conclusão de que isso não é bíblico. O arrebatamento é bíblico. O arrebatamento é bíblico. Mas esse arrebatamento secreto e depois uma volta visível 7 anos depois, isso não tem base bíblica. Não tem um ensinamento bíblico, não tem um ensinamento apostólico, não foi ensinado nem pelos cristãos, nem pelos apóstolos e muito menos por Jesus. Muito menos por Jesus. Quando eu citei aqui o texto de Malaquias, que é para ver a diferença vai ser vista naquele último dia, como está escrito também na parábola do joio e do trigo. Está tudo junto. Estão todos juntos. E só vai saber quem é quem naquele dia. É ali que vai ser a separação dos bodes com as ovelhas. É ali que vai haver essa separação entre os justos e os injustos. O problema é que os teólogos, eles veem algumas parábolas de Jesus e eles fazem uma interpretação errônea. Eles interpretam como eles querem interpretar. Quando Jesus disse que vai reunir diante dele os bodes das ovelhas, os bodes das ovelhas, que vai estar todo mundo ali na presença dele, quando ele diz que ele vai se assentar na sua glória, está lá no capítulo 25, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, no versículo 32. Então eles dizem que aqui é julgamento das nações. Irmão, quando se fala em nações, está se falando em pessoas. Quando se fala em nações, quando se fala em tribos, povos, tribos e línguas, está se falando em nações, em pessoas. Então, como que pode haver salvação se hoje uma pessoa não quer saber de Jesus com a igreja, com a internet? Eu estou pregando aqui. Você prega para as pessoas que você conhece. Se hoje uma pessoa não quer saber de Jesus, essa pessoa vive numa prática abominável, vive numa prática escandalosa, vive de qualquer maneira. Aí essa pessoa, Jesus vem, leva a igreja, aí essa pessoa, ela simplesmente, se ela morrer sem negar Jesus, na grande tribulação ela vai ser salva. Quer dizer, o próprio sangue dela salva ela, limpa ela. E o sangue de Jesus, aonde fica nisso? É para se pensar, irmãos. Eu não quero mover você do seu entendimento. Eu não quero mover você daquilo que você acredita. Eu quero que você pense um pouco. Daí você pode estar pensando, mas pastor, a quem interessa? Por que inventaram? A quem interessa essa pregação? Olha, querido, eu vou dar a minha opinião. Isso interessa para quem quer vender livro sobre escatologia. Isso interessa para pessoas assim, porque para uma pessoa compromissada com a Bíblia, esse tipo de pregação não interessa. Eu creio que Jesus pode voltar hoje. Eu creio que Jesus pode voltar agora. Se nós estivermos vivendo já essa aflição, o sol não escureceu ainda, a lua não perdeu a sua luz, enfim. A lua não escureceu, o sol não perdeu a luz, enfim. Mas isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer amanhã cedo. E Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje ainda. Eu acredito que nós possamos já estar no fim. Eu acredito que nós já possamos estar sendo governados
por um anticristo. Acredito, essa questão da marca da besta, a gente pode falar isso numa outra oportunidade aqui. Mas eu acredito que a gente já pode estar vivendo esse tempo. Tudo é possível. Jesus pode voltar hoje? Pode. Nós podemos estar vivendo os últimos dias. Nós podemos estar vivendo os últimos dias que antecedem aí o juízo final. Nós podemos, eu concordo com isso. Eu creio assim também. O que eu não posso acreditar é que vai haver uma chance, são tantas chances que essa escatologia fornece que dá pra gente brincar com Deus. Ó, se eu não for no arrebatamento, eu vou na grande tribulação. Ah, se eu não for na grande tribulação, eu vou no julgamento das nações. Afinal de contas, né, vai ter vários julgamentos por aí, né? Enfim, né? Então, é mais ou menos assim. É mercantilizar a fé, a palavra de Deus. E a Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso. Então, é uma coisa que se você lê assim, se você lê em Apocalipse, quando fala-se do juízo final, você vai ver no capítulo 20, versículo 14, e no capítulo 21 e no versículo 8, você vai ver uma expressão chamada de segunda morte. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte, né? Que é ser lançado no lago de fogo. Por que é a segunda morte? Ora, porque possivelmente a Bíblia diz que o homem morre só uma vez. Está lá na carta aos Hebreus. Que o homem está determinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Que juízo? Juízo final. Todos vão passar lá no juízo final. Todos para receber o galardão. É ali que vai ter a separação do bode e da ovelha. É ali que vai saber quem é justo e quem é injusto. É ali. É ali que todo mundo vai estar reunido diante do Cordeiro, diante do Rei, para ser julgado, cada um pelo que está escrito nos livros. Foram abertos os livros e outro livro que é o livro da vida. Aí menciona-se ali a segunda morte. Por quê? Porque vai haver essa ressurreição do último dia, vai haver essa ressurreição geral, no grande trono branco ali, todo mundo vai ser ressuscitado. Jesus disse, capítulo 5 de João, e vai chegar o tempo em que chegará o dia em que os que estão nos túmulos ouvirão a minha voz, e uns sairão para a vergonha e o desprezo eterno, e o outro para a vida eterna. Quer dizer, vai sair ali, todo mundo vai sair do túmulo ali, vão ressuscitar. E o que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. Essa ressurreição. Por que a segunda morte? Porque podemos dizer que se ressuscitou no corpo. E se é lançado no lago de fogo, vai morrer fisicamente de novo. Então a segunda morte. Ou se for a segunda morte espiritual também, quem morreu no pecado, morreu espiritualmente. E a segunda morte seria ser julgado e lançado de novo no abismo. Não há espaço, não há lugar para essa teologia da última geração, como se diz, né? Como se ensinam por aí. Algumas pessoas também já me falaram também, mas como é que você explica o reino, né, aquele que está escrito em Apocalipse, né, sobre os 1000 anos, o reino milenar, que Jesus vai reinar por 1000 anos, quando vai ver trono e aquela coisa toda. Olha, irmãos, eu penso que esses 1000 anos, eu penso que sejam anos simbólicos, até mesmo porque o livro do Apocalipse não está numa ordem cronológica. O que a maioria dos teólogos e dos estudantes e dos pregadores, eles se enganam, é que eles pensam que o livro de Apocalipse é um livro cronológico, de ordem cronológica, e não é. Existem eventos no capítulo 13, no capítulo 11, no capítulo 13, que estão falando do fim do mundo lá. Que estão falando do fim do mundo, porque o Apocalipse foram visões que Deus foi dando para João. Eu acredito que esses 1000 anos sejam anos simbólicos, e eu acredito também que
isso aqui pode ser, isso aqui, no meu entendimento, é o que a minha crença, a minha fé, o que eu acredito, de um tempo em que o evangelho será pleno na terra, essa prisão de Satanás seria uma prisão, vamos dizer, circunstancial. Por que circunstancial? Porque se as pessoas acreditam em Jesus, se as pessoas se convertem, elas deixam de praticar o mal, o diabo ele não tem como, ele não tem o que fazer, ele não tem quem tentar, ele não tem como operar diante de uma sociedade, vamos dizer, perfeita, uma sociedade onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas creem no mesmo Deus, onde as pessoas adoram o mesmo Deus. Ah, mas lá diz lá que né, quando vai falar sobre esse reino aí, pastor, diz lá que os mortos ressuscitaram e tal, os outros. Por isso que eu penso que esse reino, esses 1000 anos, sejam mais figurados. Talvez aqui dando uma mostragem, vamos assim, é como se Jesus mostrasse a diferença entre um mundo governado por ele e um mundo governado ou com a atuação do próprio inimigo. O que eu pretendo com essa palavra no dia de hoje é que você, meu irmão, leia a Bíblia, que você pesquise, que você vá atrás, porque escatologia é um assunto muito sério, é uma das doutrinas bíblicas mais lindas e profundas que nós temos nas páginas da Bíblia. E eu gostaria muito que você aprendesse um pouco mais. Eu gostaria muito que você procurasse um entendimento maior do que apenas essa palavra nesses minutos aqui, porque o assunto é muito extenso e nós iríamos entrar e você iria descobrir muitas outras coisas. Eu quero agradecer você por ter acessado o meu canal, continue acessando esse canal, as nossas mensagens, e que o Senhor, Ele possa, eu sei que o Senhor pode abençoar muito a sua vida, o Senhor pode abrir os teus olhos, mas irmão, não se deixe enganar. Você já aceitou Jesus, você está na presença do Senhor, então creia, o Senhor Jesus está voltando e o Senhor Jesus Ele quer te levar para um lugar de delícias, um lugar de descanso eternal, um lugar de glória na presença do Todo-Poderoso. Muito obrigado. Se você quiser mais informações, mais algum material, é só você me mandar um e-mail. O e-mail está aparecendo aí na tela. E acompanhe-nos nos canais, nas redes sociais. E creia, Jesus, Ele está voltando. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.